Meu nome é Márcio Galan, eu vivo e trabalho em São Paulo. Bom, meu processo de produção começa muito no desenho. Eu tenho geralmente um processo, por um lado ele vem muito de informações que eu vou adquirindo durante a finalização e processo dos outros trabalhos, que acabam se transformando em processo também. E meus cadernos que eu viajo, eu levo comigo para todo lugar, assim, sempre tem um caderno que eu fico anotando e fazendo umas relações entre coisas que já existiram de trabalho, coisas novas que vão entrando. Então eu tenho uma maneira de organizar meu pensamento muito no desenho. O espaço é um elemento que eu levo muito em consideração. Muitas vezes o trabalho ele vem da relação com o espaço, de um espaço específico. Tem alguns trabalhos que foram pensados diretamente para algum espaço, e às vezes o espaço entra no meu trabalho como um elemento que traz algumas informações. Assim, às vezes não é um trabalho especificamente feito para aquele espaço, mas aquele espaço traz algumas características para o trabalho. Dentro dessa relação, eu sempre tento associar o trabalho ao espaço, à arquitetura. Muitas vezes esse espaço traz algumas relações menos óbvias, como, por exemplo, de uma exposição que eu fiz na White Cube, que era uma exposição onde o espaço era muito grande, muito iluminado, tinha uma pressão daquele espaço enorme e aquela área gigantesca para ser ocupada. Então, acho que uma coisa que eu fui perceber depois, durante o processo da exposição, que os trabalhos eles acabavam sofrendo uma pressão desse espaço. Então eles eram como se tivessem sido comprimidos pelo espaço no chão, assim. Então os trabalhos que eram de parede passaram a ser meio de parede, meio de chão. Tinha um trabalho que era um mobile, que também tinha um peso, que ele tocava o chão e ele ficava imóvel. Então acho que esses trabalhos, assim, às vezes não é um trabalho que é diretamente feito pensando naquele espaço, mas o espaço influencia o modo de pensar os trabalhos, assim. Às vezes o espaço, a gente está falando do espaço, às vezes o espaço ele é tanto o suporte para o trabalho como ele é o próprio trabalho. No caso do Seção Diagonal, acontece isso, de ser um trabalho que usa materialmente o espaço, o vazio do espaço, transformando a cor e criando uma relação de percepção do espaço. A gente percebe que esse trabalho ele exige quase que uma presença. Ele é um trabalho que ele precisa dessa relação de percepção e da dúvida da percepção que a pessoa tem da própria percepção. Ele é um trabalho que acaba necessitando dessa resposta direta do público, assim, né, de sentir o espaço como percebendo o espaço de uma outra maneira. Acho que no meu trabalho eu tenho uma preocupação muito com a ideia do espaço, com a ideia do limite, com a ideia mas tem uma relação também muito direta com relações mais banais, assim, do cotidiano, sabe? Eu acho que o meu trabalho aparece muito questões assim burocráticas, a linha de demarcação de fila de banco, ela aparece da mesma maneira como aparece o grid das burocracias dos papéis de preenchimento, de formulário. Acho que eu fico pensando o espaço de diversas maneiras e em diversos suportes. Então ele pode ser tanto um formulário, como a arquitetura, como a guia que você tem para manter a fila organizada, assim. Eu acho que no meu trabalho a ideia de funcionalidade aparece mais forte do que a ideia de experiência do espaço, assim, sabe? A ideia de tentar entender a funcionalidade tanto dos objetos quanto do espaço, da arquitetura. Para mim, eu entendo que um prêmio, você tem uma trajetória e você ganha um prêmio. Eu fiquei um pouco pensando nessas relações assim de valor do objeto de arte e do quanto esse objeto podia ser pensado como um objeto de valor.
até pelo nome do grupo que é o patrocinador. Bom, aí no fim eu pensei em criar uma estrutura, um conjunto de regras que criasse uma confusão nesse sistema de museu, patrocinador, prêmio, que era um conjunto de 5, como se fossem recibos, notas fiscais, assim, que tem essas vias coloridas, tipo azul, primeira via do cliente, segunda via. Então eu fiz uma via para o artista, que era uma cópia única minha, uma via para o museu, uma via para o IP, um bloco que é infinito, que é para o público, que o público pode levar. Então ele fala um pouco da circulação e desse espalhamento do trabalho, assim, que ele, para ser montado de novo, ele precisa uma negociação para reorganizar o trabalho e aí tinham várias regras que diziam respeito à comercialização do trabalho, assim, que eu tinha, na verdade, era como eu criar um conjunto de regras completamente unilateral, porque eu que ditava as regras do que poderia acontecer com o trabalho, e ao mesmo tempo, para mim era muito interessante essa ideia de pensar que os trabalhos se espalhavam e tinha uma circulação que as pessoas podiam pegar, e que para remontar o trabalho ou para comercializar o trabalho precisaria de ter um trabalho de cada um do museu, um do investidor profissional, o contrato que é da Luiz Estrina. Então envolver assim, a galeria, o museu, para pensar a ideia funcional do sistema da arte. São sempre noções muito simples, assim, sabe, do conhecimento matemático, ou do conhecimento filosófico, ou do conhecimento da geometria. Pensando às vezes em umas relações, por exemplo, quando eu penso em geometria, eu ficava meio encantado com a ideia de como as definições de geometria têm uma maneira de explicar uma coisa que é tão técnica e tão relacionada à precisão, uma maneira poética para explicar, por exemplo, a relação das linhas paralelas, que aí tem essa coisa de que duas paralelas se encontram no infinito. E vem desde Euclides até hoje, com essa definição. Você vai pesquisar hoje o que são linhas paralelas, que são linhas que se encontram no infinito. Então eu fiz um trabalho uma época sobre isso, sobre relações poéticas que existem na ideia de precisão, na ideia de uma coisa mais associada a exata, assim, sabe? O trabalho da Bienal acho que tem um pouco disso também. Tem essa relação com a ideia do ponto, de pensar como o ponto é a partida de toda a ideia de precisão do desenho, né? Você começa qualquer desenho com um ponto, né? Para ter uma linha você tem 2 pontos, depois 3, mas o ponto mesmo é uma abstração. Então, teoricamente, a hora que você desenha, pensa num ponto, ele não tem medida. Mas se você se você tem um ponto desenhado, ou impresso, ou em algum mapa, ele já começa a ter medida e ele perde toda a razão de existir, assim, ele começa. E aí, nesse trabalho da Bienal, tinha essa intenção de misturar 2 sistemas de representação, que era o sistema geométrico e o sistema cartográfico, e submeter o ponto à escala do mapa e virar uma aberração geométrica, assim, e cartográfica, que era um ponto em escala real. Tem muitos trabalhos que são construídos, né? São os objetos que você tem um reconhecimento, mas eles são construídos. Um dos primeiros trabalhos que se apropriava da imagem de um objeto, mas que era construído, era um trabalho que chamava Sino, que era de 98. Acho que é um trabalho assim super importante. Acho que é o trabalho meio inicial, assim, que eu comecei a perceber meu trabalho relacionado a essa questão funcional, que era um sino de vidro que tinha um badalo de aço. E aí esse trabalho ele tem essa ideia, você precisa reconhecer o objeto, porque ele tem essa questão da fragilidade do vidro em contato com o metal, que já é frágil, mas a hora que você reconhece a função do objeto, você potencializa a fragilidade dele, porque você sabe que a função do sino é tocar, é que o badalo bata na cúpula. Então, a hora que você imagina essa ação, ele funcionando, você já sente esse risco muito mais próximo. Então, a gente tem trabalho, por exemplo, quando os objetos entram, eles entram como um elemento conceitual. O mobile
que é uma estrutura super complicada para tentar fazer com que a última peça pare em pé, e a última peça é uma moeda. Quando eu escolho a moeda como elemento, ela tem todo um significado que passa a fazer o entendimento do trabalho, que era um trabalho completamente de estrutura, de equilíbrio. Esse equilíbrio está relacionado a uma questão econômica, por exemplo. Acho que as borrachas também, acho que tem essa coisa da ação repetida, de fazer um desenho e apagar, de fazer um desenho e apagar, que esses materiais que são materiais que existem, acho que eles sempre entram com essa ideia de tentar entender e tentar reconhecer ele, a funcionalidade dele, para daí sair uma relação com o trabalho que entra um outro dado, que é o dado daquele material específico. Que não é material, né? Que ele é um objeto funcional. Para eu trabalhar, eu preciso de um caderninho e um lápis, porque o meu trabalho acontece muito depois da finalização, a formalização do trabalho, ela é quase que um dado que vem depois, assim, sabe? Um outro acompanhamento, é uma coisa muito mais de produção do que de trabalho, sabe? O meu trabalho, eu sempre trabalhei em uns espaços muito pequenos, assim, eu tinha sempre, ou trabalhava na minha própria casa, num quartinho, assim, fazia meus desenhos, meus pequenos experimentos, assim, mas eu trabalho sempre com um pedaço de papel na padaria, ou no avião, ou no hotel, ou na minha casa, sabe? Eu não preciso ter um lugar, não preciso ter uma condição ideal para trabalhar. Eu acho que até quando eu estou em situação que não é muito ideal de trabalho, eu consigo pensar mais e produzir mais.